passagem bíblica, mas eu queria pedir que você continuasse em pé só mais um minutinho aí no seu local. Sei que nós estamos cansados, normalmente o culto é uma maratona, levanta e senta, normalmente muito agachamento, mas hoje eu quero fazer diferente. Antes dos irmãos sentar, eu queria pedir que os irmãos apontassem as mãos aqui para esse servo. É sempre com muita alegria que eu peço para o Estevão vir ministrar aqui, não só pela eloquência ou pelo conhecimento bíblico, mas porque tenho visto um homem sido transformado pelo Espírito de Deus. Que nessa noite seja esse Espírito que fale através desse servo, seja esse Espírito que fale aos nossos corações, né? Que o Estevão aqui seja um instrumento, muito consciente dos seus dons, mas também muito convicto de que é o poder de Deus que opera através de nós. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, teus filhos nessa noite reunidos para adorar a Ti, para aprender de Ti. Te pedimos que teu servo Estevão fale com essa igreja, mas que seja teu Santo Espírito a iluminar esse coração e mente para falar aquilo que Tu tens de mensagem a esse povo. Não queremos aqui ouvir homens ou cantar louvores entoados por homens, mas nós queremos palavras de vida eterna. Que Tu usas teus servos, é verdade, mas também é verdade que se Tu não usares, nada significa o que estamos fazendo aqui. Por isso, Senhor, derrama o Teu poder, como já tem quebrantado os corações, como já tem falado de perdão e graça, de renovação, de mudança. Agora, Senhor, vem por meio desse Teu servo e que a Tua palavra rasgue nossas almas e nos quebrante a ponto de nós glorificarmos e vivermos somente para Ti. No nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, vocês podem sentar no lugar de vocês. Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um dos irmãos. Amém? O pastor falou de talento aqui, eu ia começar cantando, aí eu desisti agora. De verdade. Porque a primeira canção que nós cantamos nessa noite é uma canção que há pelo menos 10 anos eu não cantava. Tem pelo menos uns 10 anos, aí você vai fazendo as contas, né? Depois que a gente faz 40 anos, a gente começa a contar por décadas a vida, né? E aí, e a gente cantava muito essa música no Ministério de Louvor, lá na primeira igreja batista em Itaituba. Há muitos anos a gente cantava essa canção. E ela dizia assim: há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente Deus está aqui. Você acredita nisso? De verdade. Não é para mim não, gente. É uma pergunta honesta, para você responder. Você realmente acredita que Deus está aqui? Deus está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, a partir do verso de número 3. Então nós vamos continuar a série que nós já estamos trabalhando. Nosso pastor tem trabalhado e aí, como ele disse há pouco, mencionou há pouco, às vezes eu ajudo um pouquinho, às vezes eu atrapalho um pouquinho. Eu não sei se eu mais ajudo do que atrapalho, mas que o Senhor fale com o seu coração nessa noite. Efésios capítulo 5, a partir do verso de número 3. Efésios 5, a partir do verso de número 3. Chegou o slide aí, irmão? Ou ficou meio no caminho? Chegou? Beleza. Pode botar aí que já fica bonitinho. Pronto. Efésios 5, a partir do verso de número 3. Você pode ficar sentado, não tem problema. A gente vai fazer a leitura junto do verso 3 até o verso de número 20. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Verso 5. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Verso 7.
Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte, você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Verso 15. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, mais uma vez nós levantamos as nossas vozes a Ti, porque Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és bom. Obrigado porque a unção do Senhor está nesse lugar e verdadeiramente o Senhor está aqui. Obrigado porque recebemos perdão e graça e confessamos a Ti, Senhor, que fracos nós somos, mas forte Tu és. E pelo Espírito de poder do Senhor, ilumina as nossas mentes e corações dessa noite para a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Bora lá, relacionamentos no amor e na graça do Pai. A gente vai ter que fazer isso todo domingo até a gente aprender junto, né? Relacionamentos no amor e na graça do Pai. Pronto. Dá para botar lá, irmão? Vai aparecer. Aí, agora. Dá para enxergar ali? O pessoal dali do canto não vai ver, mas ali está escrito transformados pelo amor. Vamos falar todo mundo junto? Transformados pelo... No último domingo nós fomos conduzidos a conversar sobre comportamento, principalmente as nossas atitudes. Nossas atitudes, elas têm revelado quem nós somos, sim ou não? Pelo fruto se conhece. Dize-me com quem anda, que eu te direi quem. Esse último não está na Bíblia. Tem gente que acha que sim, mas não está. Está na mesma Bíblia do faz por ti que eu te ajudarei. Não está. Mas assim, irmãos, lógico, acho que até travou aqui o meu, diz o outro, meu instrumento de trabalho. A gente vai seguindo aqui. Paulo está escrevendo aos Efésios e falando nesse trecho especificamente de um negócio chamado unidade. Unidade é aquilo que é um só, né? Então, quando você tem uma unidade, por mais que ele seja dividido em muitas partes, quando aquilo se junta, ele constitui uma coisa só. E essa ideia para os Efésios é importante porque você vive num contexto de um local muito fragmentado, um local que tem muitas ideias, muita gente passeando, andando, vivendo, existindo. Logo, imagine só você, um lugar com ideias multiformes sobre como viver o Evangelho ou como viver a religiosidade. E Paulo está dizendo assim, olha, vocês são diversos, mas ao mesmo tempo vocês são um só. Nós somos um. Eu vou ter que fechar o coisa aqui para ele abrir de novo, porque ele travou com força. E essa ideia, então, que nós temos aqui de Paulo, transformado pelo amor, é que os nossos relacionamentos, eles precisam ser marcados pelo amor e pela graça do Pai. São relacionamentos que eles vão funcionar em unidade. Essa ideia do funcionamento em unidade, ela basicamente quer dizer o seguinte: eu posso até divergir de você, mas nós vamos juntos até o fim. O meu pensamento pode ser diferente do seu. E vamos lá, gente. Eu vou fazer esse comparativo de novo, porque me falta um melhor. Tem gente que torce para um time de azul marinho. Tem gente que torce para um time listrado. Mas isso não deve ser motivo de divisão para a gente. Eu sei que é difícil para você, meu irmão, suportar em amor.
Mas ao mesmo tempo nós somos chamados pelas Escrituras a dizer assim: independentemente de como você pensa a respeito de determinados assuntos, nós somos unidos através do sangue de Jesus. Então eu poderia dizer que esses relacionamentos criados ou embebidos no sangue de Jesus para funcionar em unidade, eles são marcados pelo amor do Pai, e nós, como seres humanos, somos seres sociais. Tudo que eu faço como um indivíduo, ele vai ter um impacto na sociedade. Tudo que você faz na sua casa tem um impacto na sociedade. Mas, irmão, eu faço lá tão escondidinho que ninguém sabe. Mas isso vai ter um impacto através da sua relação com as outras pessoas. Porque o que você faz em secreto, em algum momento será revelado. Seja por ser exposto, seja porque o seu caráter vai acabar revelando quem você é. Existe um mito do crime perfeito. Que mito é esse? Algumas pessoas acham que determinados crimes nunca serão descobertos. Mas em algum momento, aquilo ali vai deixar uma pista e vão achar. Eu poderia dizer para você também que não existe um crente em Cristo que vive sozinho. Por isso você, como crente, impacta a sociedade. Modernamente, a pandemia, ela serviu para pegar a igreja do Senhor, dar uma chacoalhada nela e cair um monte de gente que estava lá só pendurada. Não era firme. Imagina uma árvore com um monte de folha seca, que você vai lá com uma estaca e bate no tronco. O que vai acontecer? As folhas secas caem. A pandemia fez isso. Não com as pessoas que morreram, mas para aquele monte de gente que abandonou a igreja com a desculpa perfeita. Olha só, é uma pandemia, não dá para ir para a igreja, porque a gente tem que se cuidar, eu tenho que usar máscara, eu tenho que tomar álcool gel, eu tenho que tomar banho de álcool, de cloro, era uma loucura. E aí um monte de gente aproveitou e foi-se embora. Foi-se embora, porque a igreja era só um clube. Era um clube que eu ia e ouvia o irmão Wallace e a irmã Val cantando. Era só um clube. A igreja não era algo parte da vida. E aí ela trouxe uma nova categoria, os desigrejados. Não se engane, o desigrejado é um desviado. Não se engane, o desigrejado é uma pessoa desviada do evangelho. E não há, biblicamente, nenhuma prova do contrário. Quem não faz parte do corpo está desviado. Ah, irmão, a igreja me machucou. Sim, somos seres humanos. Quantas vezes eu e você somos machucados uns pelos outros? Muitas. Mas há uma unção nesse lugar. O Senhor está aqui e fora daqui o Senhor não está. É para isso que você faz parte disso, porque às vezes a gente se machuca mesmo, mas aqui há cura. Aqui há redenção. Aqui há reavivamentos. Aqui a gente sai do estado comum. Então a gente acaba sendo diferente. Não existe crente isolado. Não existe crente desigrejado. Existe crente em comunhão e existe crente desviado. E aí, dependendo de como você enxerga essa expectativa, talvez a gente chegue à conclusão que ele nunca nem conheceu o Evangelho. Mas como é difícil viver em sociedade, minha gente. Nós somos especialistas em reclamação, sim ou não? Eu achei legal esse coro. Esse coro, ele me revela muitas coisas, pastor. Eu achei que era só eu que reclamava. Porque é assim, né? Estamos no mês de julho. Agora deu uma estiada de chuva, né? A gente vai começar a reclamar do calor. Está muito quente. Sim ou não? Está quente. Se está quente, eu pego o ventilador e deixo no 3 o dia todo, né? Ar-condicionado é no 16, né? Se tivesse -1, eu botava no -1, sim ou não? Daqui a pouco você vai reclamar de quem? Da conta de energia. Por quê? Porque a conta de energia está cara. Você não se lembra que você bota aquele bichinho ali, trabalhando feito um condenado, gastando energia até umas horas, por causa do calor. Aí vai chegar novembro, dezembro, começa a chover. Você vai reclamar do calor? Vai reclamar das goteiras na sua casa, sim ou não?
E o ciclo da reclamação é um negócio complexo. Nós somos seres humanos e os seres humanos, eles são difíceis, porque a gente sempre reclama. Quem trabalha em empresa sabe, o ar-condicionado sempre é uma polêmica. Tem gente que reclama do frio, tem gente que reclama do calor, tem gente que reclama que não tem. E a gente sempre está reclamando que a convivência em sociedade, até você achar um ponto comum para todo mundo, é mais difícil. E você realmente acha que na igreja é diferente? Tem gente que gosta da música mais moderna. Tem gente que gosta de pegar um cantor cristão e arrepiar no cantor cristão. Tem gente que gosta de coisa diferente. Tem gente que gosta de um sermão mais engraçado. Tem gente que gosta de um sermão mais lapada. Tem gente que gosta de coisa diferente. Que a igreja é assim. Cada um pensa de um jeito. Mas quando essa massa se reúne, verdadeiramente Deus está aqui. Entende como é diferente esse negócio de ser igreja? A gente se junta de uma maneira incrível. E esse ajuntamento é de pessoas que foram transformadas. Nós não somos mais os mesmos, mas somos gente transformada. E essa gente transformada, então, meus irmãos, tem um toque de um Redentor que muda a forma das nossas vidas. E essa mudança, ela vai apresentar algumas características que eu quero conversar com você baseado nesse texto. A primeira transformação das nossas vidas vai ali dos versos de 3 a 5. Uma vida transformada pelo amor abandona o pecado. Repete comigo. Uma vida transformada pelo amor abandona o pecado. Uma vida que foi tocada pelo amor, ela foge do pecado. Ela olha o pecado como uma antiga grade com uma corrente. O amor vem e arromba essa grade e a gente sai correndo. Somos livres. Como diz uma canção que foi recentemente traduzida, ela diz assim: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. A escravidão do pecado outrora pegava você, acorrentava você, fazia você fazer coisas, muitas vezes consciente, muitas vezes já estava acostumado, mas a grande verdade é que quando o amor entra na sua vida, ele transforma, ele muda a sua forma, ele muda o jeito que você pensa, ele muda o jeito com que você vai reagir às coisas. Mas irmão, você não me conhece, você não sabe a minha história. Você não sabe de onde eu vim. Você não sabe o que eu passei. Eu não sei. Mas Deus sabe. Ele sabe. E se Ele diz para você que Ele muda, meu parceiro, já diria um amigo meu, Ele muda. Muda. Não fica pedra sobre pedra. Não fica nada. Passa um furacão na sua vida para sobrar somente aquilo que Ele quer que sobre. Entre nós não pode haver provocações ao pecado. O verso 3 então ele vai dizer, olha só, entre vocês não pode haver imoralidade sexual, não pode ter piada suja, não pode ter provocação ao pecado. Quantas piadas a gente conta que elas são imorais? Mas irmão, eu não falo palavrão e eu não conto piada imoral. Mas quantas vezes a gente conta coisas e piadas e contando que a pessoa vai interpretar exatamente aquilo que eu queria que ela interpretasse. E eu ainda digo assim, eu não fiz nada, ele que está pensando, a mente suja é dele. A gente provoca o outro a errar. A gente provoca e a gente faz isso com uma cara de crente ainda. Camisa de botão, camisa para dentro da calça. E diz assim, não, olha, a mente errada aí é do irmão, eu não fiz isso. Quantas piadas nós sugerimos a imoralidade e deixamos que a mente do próximo chegue àquela conclusão. Por isso que no Salmo de número 1, o salmista vai dizer assim, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muitas vezes eu e você acabamos nos acorrentando como escarnecedores. Até o dia que apareceu um careca e disser assim, eu amaldiçoo você. Aí quando a ursa correr atrás de você, querido, você lembra do profeta? E as crianças disseram, lá vai o careca, com todo respeito aos irmãos que têm pouco cabelo. Não me amaldiçoe por isso. E ele disse,
amaldiçoou vocês. E as ursas apareceram do nada, e mais de 40 levaram farelo. Porque muitas vezes a gente escarnece achando que não vai pegar nada, e se der é pouca coisa. Não é assim que a gente pensa? Porque o nosso raciocínio é sempre no prazer imediato daquele sorriso de alguma coisa que a gente acha engraçada. Mas a grande verdade é que às vezes a gente é muito mais imoral do que gente que nem é crente. A gente só esconde. Tiago 1, capítulo 1, verso 14 diz: a tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Isso está ali dentro da gente. Então a gente precisa abandonar o pecado, porque o padrão de Jesus, ele vai além. O judeu, ele pensava que somente o ato pecaminoso, ele era de fato pecado. Ele não imaginava que o pensar sobre algo pudesse ser pecado. Jesus, lá em Mateus, registrado no capítulo 5, verso 28, Jesus vai dizer, olha só, o pensamento que você tem sobre aquela mulher, você já adulterou com ela. O patamar foi lá para cima, o sarrafo ficou alto. Jesus está dizendo, o desejo do seu coração, ou ele é para mim, ou ele não me pertence e não me serve. Se a sua mente for uma mente poluída, quando eu era criança a gente usava muita expressão, né? O fulano de tal tem a mente poluída. Se a sua mente for poluída, for suja, ela não serve. Ela precisa ser transformada pelo amor. Ela precisa ser restaurada. E se for necessário, ela precisa ser jogada completamente fora e colocada uma nova mente ali. Em uma vida transformada pelo amor, que é o próximo slide ali. Em uma vida transformada pelo amor, o pecado deixa de ser uma opção e passa a ser algo a ser rejeitado completamente. Numa vida transformada pelo amor, o pecado não é mais opção. Você não opta por mentir, você não opta por trair, você não opta por fazer errado. Você opta pensando que alguém morreu na cruz por você. Então você rejeita completamente o pecado. Em segundo lugar, você vai seguir dos versos 6 a 14 comigo. Uma vida transformada pelo amor vive na luz. Repete lá comigo. Uma vida transformada pelo amor vive na luz. Fisicamente a luz, ela é uma onda. Né? Pessoal do Enem? A luz, ela é uma onda. Ou seja, tudo aquilo que reflete, ele vem uma onda, bate no objeto e volta. Por isso que os objetos não têm cor. É a percepção do seu olho, daquela onda, que dá cor para as coisas. Por isso que a nossa percepção do azul marinho é muito mais agradável do que o azul claro. Entenderam? Amém? Teve uns irmãos ali que soltaram aleluia, outros disseram assim, irmão, vamos conversar depois. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. É uma questão de gosto, bom ou mal, tá? Não basta, e aí essa ideia da onda, ela é importante para a gente entender o quê? Quanto mais eu me aproximo da luz, ou me afasto da luz, existe uma projeção chamada sombra. Porque a sombra, ela é o espaço que fica, que aquele comprimento de onda não consegue atravessar. Ou seja, quando a luz bate em mim, aqui para trás de mim, o que eu faço chama sombra. É escuro, porque a luz ela não penetra aquele lugar. Ela está parada em mim, como um objeto entre a fonte de luz e o restante desse lugar. Por que eu falo sobre isso? Porque quanto mais os objetos eles se aproximam da luz, a tendência é que, se o ponto está no lugar mais alto, a tendência do objeto é que a sombra vá reduzindo, até um ponto que já praticamente não haja sombra, se eu considerar esse ponto de luz aqui. Quanto mais você se aproxima de Deus, não há espaço para o pecado na sua vida. Não há espaço para a sombra. Não basta ser alguém que rejeita o pecado, mas precisa ser alguém que busca viver em oposição ao pecado, caminhando para a luz. Nós somos chamados para ser sal e... Só metade foi. Outra metade passou batida na EBD. Nós fomos chamados para ser sal e luz. Sal e luz.
Nós fomos chamados para ser um farol que brilha, que reflete a glória de Deus. Nós fomos chamados para isso, mas para que a gente chegue nisso, tem uma jornada. Não é só eu dizer assim, eu não quero mais pecar, tá bom, eu vou abandonar o pecado e não vou mais pecar. É além disso, é dizer não só eu vou abandonar o pecado, mas quais são os atos que eu preciso ter para caminhar para a luz. O que eu preciso evidenciar? Esperar em Deus e fazer nada são coisas distintas. Porque às vezes você crê em Cristo, tem a sua conversão, vem aqui na frente, confessa Jesus e pensa assim, agora Deus vai fazer tudo. Não é assim? Então, deixa eu te contar uma parte da história. Existe uma parte que é o seu esforço. As coisas não vão mudar do dia para a noite. Existe a sua parte do negócio. E a sua parte, Deus não vai fazer. Eu sinto informar, mas Deus não vai mudar o seu comportamento quando você não quer mudar. O amor, quando ele toca você, ele te constrange a mudança, mas muito mais do que uma mera mudança de não faço mais o pecado, agora eu quero honrar aquele que me amou primeiro. Há muita gente que cai na conversa alheia, como o texto diz, porque a pessoa não tem profundidade. Se você olhar comigo aqui, deixa eu abrir novamente. Olha comigo de novo, Efésios 5. Verso 6, não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Conversas vazias. Hoje em dia você está na plena era da comunicação. 5G, 5.5G, 6G, é muito G. Fica até preocupado. Daqui a pouco tem 10G, mas a gente tem uma internet ruim. Muita gente cai na conversa dos outros porque não tem profundidade. Porque não conhece as escrituras, não conhece o poder de Deus. Qualquer vento de qualquer coisa que bate a pessoa, eita, eu já vou atrás porque o mistério está ali. Eita, eu vou atrás porque é lá que tem a cura. Eita, eu vou atrás. Cara, vai atrás da palavra de Deus. Anda atrás da palavra de Deus, procura ter profundidade na palavra de Deus. Não adianta você rodar em mistério sem a palavra de Deus, porque isso é tolice. Tolice. E eu não tenho nada contra quem faz, tá, irmãos? Desde que esteja aqui, ó, amparado pela palavra. Entenda que eu e você somos chamados para uma vida de batalha, de guerra constante. Batalha, guerra constante. É uma vida que ela sai das trevas e fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. E isso tem que significar uma coisa na sua vida, querido. Tem que fazer diferença. Antes nós estávamos mergulhados na escuridão, um bando de sem noção, mortos em delitos e pecados, mas nós estamos vivos. Vivos. Sabe quando, eu não sei se você já teve essa sensação. Nós que é da música, quando a gente está aqui de vez em quando a gente está aqui na frente e a gente ouve a igreja cantando assim, és fiel em todo tempo, em todo tempo. Eu não estou interessado na sua voz não, irmão. Mas quando bate aquele negócio, sabe como é o nome desse negócio? É o Espírito Santo falando que Ele é fiel em todo o tempo no seu coração. Para a gente que está aqui dá um arrepio, porque a gente vê verdadeiramente Deus está aqui. Nós estamos vivos. Se agora somos filhos da luz, resgatados e regenerados, nós precisamos evidenciar que Jesus nos resgatou, gente. Quais são os frutos da luz? Bondade, justiça, verdade. Nós tivemos uma série sobre o fruto do Espírito. Nós tivemos aqui falando sobre amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, tem lei? Não, é de graça. Ninguém vai impedir você de ser bom. Ninguém vai impedir você de ser paciente. Ai Deus, mas eu preciso ter mais paciência. Oh Deus, eu preciso ser uma pessoa paciente. Aí Deus vai lá e diz, tá bom, eu vou te dar uma prova. Como dizia o irmão Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus. É difícil, né? Eu sei que é difícil. Vocês acham que é fácil, gente? Parar para escrever um sermão
sobre coisas das quais você é o maior vilão. Não é. Não é. Tem uma canção que ela diz que o maior vilão sou eu. Ter que escrever isso para os irmãos me machuca de tal forma que às vezes eu fico pensando se é isso que Deus quer mesmo. Porque é difícil. Viver na luz significa reproduzir o caráter de Deus na terra, é trazer o reino de Deus para a terra, é cantar: minha casa será uma casa de... Minha casa será um pedaço do... Ela vai ser mesmo? Ela é mesmo? Sim ou não? Eu sei, meus irmãos, eu sei. Lá em casa, aproveitar que a Tati saiu, estou pegando a manhã do pastor, né? Esperar a esposa para falar o negócio. Minha irmã Marcela, é brincadeira, isso não é verdade. São ocasiões que acontecem. Mas lá em casa, eu sou uma pessoa que fala alto, ou eu falava muito alto. E a gente nem tinha filho ainda. E eu sempre falava alto, porque na casa dos meus pais, todo mundo fala alto. Meu pai parece estar brigando com todo mundo o tempo todo. É só a cara dele mesmo, porque ele fala alto, gente. Não é isso. Às vezes é, mas a maioria das vezes não é. E eu falava alto, até um dia a Tati virou para mim e falou assim: o que você está gritando? Aí eu falei: eu não estou gritando. Tá sim. Não tô. Tá sim. Né? E ela fez. E aí eu comecei a ponderar se ela realmente tinha razão. A grande verdade é que hoje, quando aí lá em casa, vocês sabem, tem 3 meninos, né? 2 meninos e uma menina. Bênção de Deus. Coisa mais linda do papai. Mas tem um momento que ela começa, porque eu vou citar o nome? Não. O João, ele começa assim, a irritar a irmã dele. E aí ela começa a reclamar, e ele continua. Aí eu tenho o mais velho que está fazendo o quê? Com a cara no livro. Por quê? Ele nem se mete. Daqui a pouco estão os 3 gritando, porque ela começa a gritar com os 2, e aí começa a confusão. Aí tem alguém que chega lá, que é a mamãe, com todo o amor, com toda a doçura: chega! Aí todo mundo olha para ela assim. Quando éramos só nós 2, era eu quem falava um pouco mais alto em casa. Hoje em dia, ela, como passa mais tempo, acaba sendo essa pessoa. Mas a nossa casa é uma bênção. Mas tem dia que eu acho que a nossa casa, ela não é um pedacinho do céu. Tem dia que é difícil, tá, gente? Quando a luz de Cristo brilhar em nós, a gente vai começar a modelar essas coisas. Porque criança é criança, gente. Eu já falei para os irmãos aqui, eu não me incomodo se começa a Maitê berrada ali, se começar a Luana berrada acolá. Não me importa as crianças começarem a falar alto, nada, não tem problema. Louvado seja o Senhor porque elas estão aqui. Isso não me incomoda. Me incomoda é quando a gente não ouve aquilo que Deus tem a dizer. De fato, quando Cristo brilha nas nossas vidas, as sombras da nossa alma, elas vão se esconder. Quanto mais luz, menos sombras. Mas a luz incomoda. A luz, quando ela chega no meio das trevas, ela vai causar impacto. A luz, quando ela invade o lugar, ela revela. O texto vai dizer aqui, meus irmãos, que até o que eles fazem em oculto é vergonhoso mencionar. Entenda uma coisa simples. Será se nós fizéssemos um desafio hoje com você, você toparia? O desafio é simples. Você receberia alguém da igreja na sua casa para passar um dia inteiro com você? Para olhar toda a sua rotina, ver como é que você vive? Ver que às vezes você dá um berro com a criança? Ver que às vezes você dá uma resposta torta? Ver que às vezes você peca? Ver que você não é tão arrumadinho como é no domingo à noite? Topa? Encara o desafio? Sim ou não? Olha só, hein? Deus está vendo. Deus está vendo. A verdade é que quem vai conviver com você vai ver que você não é perfeito, você não é perfeita, mas vai ver um crente que está lutando para parecer mais com Jesus. Mas a pessoa vai achar isso mesmo em casa? Ou vai achar alguém só que sabe reclamar? Vai achar alguém que não está nem aí para nada de casa, mas quando chega domingo está aqui. Trata a igreja como clube.
Meus irmãos, o Evangelho é poder para transformar a vida de qualquer pessoa. Qualquer um, independente de quem seja, basta estar vivo. E pode ser um alvo de transformação do Evangelho do Senhor. Em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo do Senhor, abandone as suas práticas ocultas nessa noite. Abandone. Para que isso não seja motivo de vergonha para você. Porque um dia, todas as nossas práticas ocultas vêm à tona. Mais cedo ou mais tarde, a luz vai revelar. E aí não vai ter o que fazer, não vai ter para onde correr, não vai ter pinico, não vai ter nada disso. Você não vai poder pedir ajuda para ninguém. É você e você. Em uma vida transformada pelo amor, agradar a Deus, vivendo na luz, é a prioridade máxima. Em uma vida transformada pelo amor, agradar a Deus, vivendo na luz, é a prioridade máxima. Vamos para o terceiro lugar que a gente precisa encerrar, tá bom? Em terceiro ainda hoje. Em terceiro lugar, repete comigo aí, uma vida transformada pelo amor é... Agora vamos falar com gente que é cheia do Espírito Santo. Vamos lá, de novo. Uma vida transformada pelo amor é cheia do Espírito Santo. Eu não senti muita convicção, não. Mas eu não tenho que sentir nada, tá, gente? É você e Deus. Eu não tenho que sentir nada. Eu tenho meus problemas, eu e Deus, para resolver. Não vou resolver os seus. O texto, então, vai seguir a partir do verso 15, dizendo que vocês têm que cuidar do modo de vida de vocês. Tomem cuidado com o jeito que vocês vivem. Não adianta você continuar fazendo as mesmas coisas, querido. Você tem que fugir do pecado, tem que viver na luz, então a sua vida tem que ser diferente. Tem uma cantora chamada Heloísa Rosa, que ela escrevendo uma canção, eu não sei se é de autoria dela, mas ela que canta. Ela diz assim: Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Esse amor transformador que liberta, ele não deixa a nossa vida do mesmo jeito. A nossa vida vai ser diferente. Qual é a evidência do Espírito Santo na sua vida? Jesus voltando daqui a pouco ali em cima, rasgando os céus, vindo para buscar a igreja. Você vai ou você fica? Ninguém respondeu, eu fiquei preocupado. Amém. Tem uma coisa que você precisa ter para ir: o selo. É o selo do Espírito. É o selo do Espírito. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode ser legal, gente boa, entregar esmola, fazer um monte de coisa, você pode dar pirueta, você pode voar, mas se você não tiver o selo do Espírito, você não vai. Simples assim. Até parece que a gente não considera essa hipótese. Porque você vai na igreja, você vem na igreja, você vai para casa, você vive sua vida e ela continua exatamente do mesmo jeito. Mas gente que é cheia do Espírito Santo tem um negócio diferente. Você tem que cuidar do jeito da sua vida. Gente, os dias são maus. Aí eu pensei assim, eu vou pensar numa coisa um pouco mais lúdica. Eu vou pegar algumas notícias do mundo hoje. Aí eu separei algumas notícias aqui, ó, só o título da notícia. 67 pessoas morreram por causa de uma enchente nos Estados Unidos, no estado do Texas. Mulher morre após cair de 100 metros praticando rapel. É a página de um site famoso, tá, gente? De notícia. Empresário é morto dentro do carro de luxo. Aí eu pensei assim, eu vou botar na minha região para ver se melhora. Aí eu botei assim, região norte, Pará, Belém região. Pastora dizia que família era endemoniada, afirma a prima de mulher morta por desnutrição após cárcere privado em Belém. É nesse nível o negócio. A fé foi transformada em negócio. A mulher morreu de inanição, porque a pastora disse para ela: olha só, tu tem que fazer jejum porque a tua família é endemoniada. A mulher morreu de fome. Cadê o Espírito Santo nessa vida? Não existe. Endemoniada são essas pessoas que usam a fé dos outros. É o diabo purinho. Porque a palavra de Deus, ela não deixa ninguém morrer de fome, gente. Isso não existe.
Mas veja só o desespero de uma mulher que cai numa conversa dessa. Falta a gente levar o evangelho. Falta a gente viver na luz. Falta a gente ser cheia do Espírito Santo para sair invadindo esse bairro, levando o evangelho do Senhor. É muita desgraça, mas há esperança. Há esperança. A gente pode ler tudo isso e ficar assim, meu Deus. Sim, a gente tem que lamentar. Mas ao mesmo tempo isso tem que servir de estímulo para a gente como igreja, como crente, dizer assim, Espírito Santo, me usa, sonda-me e usa-me. Usa a minha vida para falar, usa a minha vida para ministrar, usa a minha vida para curar, usa a minha vida para reconciliar, usa a minha vida. Mas só gente cheia do Espírito é usada, gente. É só gente cheia do Espírito, cheia da palavra. Não é gente que... minha avó dizia, saco vazio para em pé? Não. Tem que estar cheio o tempo todo e sendo enchido o tempo todo. A gente tem que ser igual aquele boneco do posto, sabe? Aquele fica balançando assim, porque tem vento o tempo todo dele. A gente tem que estar balançado o tempo todo, porque o Espírito, ele agita a vida da gente. O Espírito, ele faz a gente balançar, sim. Ai, irmão, mas é porque eu sou quietinho. Eu sou uma pessoa tímida. Eu morria de medo de falar em público. Morria. E toda vez que eu preciso falar em público, dá um frio na barriga miserável. Dá vontade de desistir logo no começo. Mas o Senhor transforma. E se eu estou diante de vocês aqui, é porque Deus me mudou. Há esperança porque ainda há homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. Para os dias maus, aproveite a oportunidade e fale de Jesus, porque Ele é a única solução. Não existe outra maneira, não tem outra maneira de o mundo conhecer o Pai, não tem outra maneira de o mundo ir até o Pai, somente através de Jesus. Quando o texto vai dizer então, não se embriaguem com vinho, o que Paulo está dizendo? Esse mundo aqui, ele vai te oferecer um monte de coisa, para entorpecer a tua mente. Quantas séries você maratonou esse ano? Quantas? Quantas coisas você assistiu? Quantas 2 horas você passa na frente de um filme? 3 horas na frente da televisão vendo um filme? E você não gasta 15 minutos absorvendo a palavra do Senhor, nem 10 minutos orando. Nós somos assim. Como que a gente vai ser cheio do Espírito Santo se a gente está preocupado com a vida dos outros? Não, gente. A gente precisa estar preocupado com a nossa relação com o Senhor. Em João 20, 21 e 22, Jesus vai dizer, ele aparece do nada, Jesus está lá, ele ressuscita no início da manhã, na tarde os discípulos, está todo mundo com medo, escondido lá, não sabendo o que vai acontecer. Na hora do futebol, Jesus aparece lá no meio, que é de tarde, né? Futebol, é para televisão. Jesus aparece lá do nada no meio, dizendo, a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E ele segue dizendo, sopra e diz, sejam cheios do Espírito Santo. E se Jesus aparecer aqui no meio e disser para você, eu envio você, você vai? Sim ou não? Você precisa dizer sim com convicção, querido. Não é para mim. Convicção. Ele diz assim, eu vou. Senhor me chamou, eu vou. Sim, eu vou. Por que você vai? Porque o Espírito do Senhor está em você. Você não vai dizer sim porque você quer. Porque querer, ninguém quer. Na real, ninguém quer. Somente aqueles que o Espírito move dizem, eu vou. Vão dizer assim, eis-me aqui, envia-me a mim. A expressão cheios do Espírito Santo também serve para favorecer relacionamentos em geral e dentro de lares em particular, onde essa adoração ocorria. Afinal, lar cristão, naquela época, era a expressão básica da comunidade cristã, segundo o teólogo Gordon Fee. A verdade, meus irmãos, é que quando a gente se junta dentro dos nossos lares, e o texto ele vai começar dizendo isso, ele vai dizer assim, ó, vocês... aproveitem o verso 17, não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor, não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Ainda agora eu falei de uma parte boa, né? Eu vou ter que falar da parte que não é tão boa assim. Às vezes é muito triste, gente. A gente que é da música, é um desabafo.
É desabafo com os irmãos. Você está aqui se esforçando para ajudar os irmãos a adorar. Tá? A gente não adora por você, nem você por mim. É cada um no seu quadradinho, fazendo aquilo para a glória do Senhor. Aí a gente tem recurso. Às vezes tem um violão, às vezes tem um teclado, às vezes vai no playback, tem recurso. Tem irmãos aqui que estão aqui se esforçando bastante para cantar, para que a igreja adore junto. Tem letra da música, fica bem ali, ó. Tá vendo aquele negócio ali? É ali que fica a letra da música. Ah, irmã, eu não sei a letra da música, ela fica lá. Se você tiver dificuldade com leitura, procura, a gente ajuda você a aprender a ler. De verdade, coração. Mas aí tem recurso musical, tem gente cantando, tem letra da música, e às vezes a pessoa está aqui. És fiel em todo. A música tocando lá, né? Todo tempo, está aqui. Olhando, do nada. Aí eu fico me perguntando, o que a pessoa veio fazer aqui, gente? Desculpa a sinceridade, irmãos. Depois o pastor vai puxar minha orelha. Mas é porque assim, não faz muito sentido. Entende? Não faz muito sentido. Você podia estar vendo Fantástico na sua casa. Mas você veio aqui procurando alguma coisa. Sim ou não? Você veio procurar alguma coisa. Durante muito tempo se dizia que a pregação ela era a parte mais importante do culto. Mas a grande verdade é que o culto todo ele é importante. Porque a palavra ela começa a ser pregada no momento que aquele que dirige o culto diz assim: graça e paz em nome de Jesus. A palavra está sendo proclamada desde esse momento. As canções aqui elas vão relatar um Deus que é fiel. Relatar que Deus está aqui. Elas vão dizer que houve perdão e graça sobre nós. Isso é profecia sobre as nossas vidas. Isso é proclamação sobre nós. Isso é a palavra sendo cantada para atingir os nossos corações. Para que nós proclamemos o Senhor também. O momento do sermão é o momento que você para e ouve, mas é a palavra de Deus sendo falada no seu coração. Daqui a pouco a gente vai dedicar dízimos e ofertas, e é Deus falando conosco, a gente contribuindo para o avanço da obra. Depois a gente vai cantar de novo, e a palavra continuará sendo proclamada. Isso é culto, isso é adoração. Mas aqui é só uma expressão do que acontece na sua vida de segunda a sábado. Se não acontece de segunda a sábado, se você não adora a Deus de segunda a sábado, se não há essa expressão de louvor, de gratidão, de adoração, ela não vai acontecer aqui. Não tem um pozinho mágico dentro da igreja, gente. Não tem. O Espírito de Deus que está aqui é o mesmo Espírito de Deus que está lá na sua casa. Porque lá, como Jesus diz em Mateus, o teu Pai está te vendo em secreto. Ele está te olhando lá, quando você fecha os seus olhos e ora, quando você ora fazendo lá a sua comida, quando você ora no seu trabalho, quando você eleva o seu pensamento ao Senhor e diz assim: Senhor, eu preciso falar contigo. A gente precisa entender que a adoração ela não é só uma expressão coletiva durante 1h30, 2 horas que você fica aqui. A adoração deve ser constante. O fogo no altar não pode se apagar. A oferta tem que estar lá no altar o tempo todo sendo queimada. O tempo todo. Sabe qual é a principal oferta que o Senhor espera de você, querido? É a sua vida. Mas se a oferta estiver viva no altar, ela vai querer fugir de lá. Por isso a gente tem que matar a nossa carne todos os dias e colocar no altar para que a gente adore ao Senhor em espírito e em verdade. Você não canta para entrar no clima. A gente não começa o culto dizendo assim: não, vamos cantar uma música, né, irmão Wallace? Vamos cantar uma unção para a galera entrar no clima. Isso aqui não é festa. Quer dizer, é uma festa, mas de outro jeito. Mas você canta para proclamar a verdade do Senhor. A gente está aqui para adorar o Deus verdadeiro. Por isso você tem instrumento, tem letra de música, tem recurso, tem tudo isso. E não importa se a sua voz, de repente, não é assim, aquela voz muito, né, de alguém que vai pegar o microfone para cantar. Pode não ser. E tudo bem. O seu coração estando em espírito e em verdade, é isso que o Senhor quer. Aquilo que ele disse para a mulher samaritana vale até hoje. Não importa no monte A, no monte B, não importa o lugar que você está, desde que você adore o espírito em verdade. Venha para cá, adore ao Senhor, chore, clame, grite, corra, mas faça tudo para a glória de Deus.
Seja cheio do Espírito do Senhor, no poder do amor, sendo cheio do Espírito Santo o tempo todo, para que Ele seja honrado com a sua vida. E é na sua vida, no altar, que o Senhor será glorificado, porque uma vida transformada pelo amor é cheia do poder do Espírito de Deus. Para concluir, meus irmãos, nós fomos chamados para abandonar o pecado, para fugir do pecado, deixando a nossa velha vida para trás. Nós fomos restaurados para viver na luz, como legítimos representantes do poder de Deus na terra. E isso só vai ser possível se nós formos cheios do Espírito Santo. E se você não lembrar de nada do que eu falei hoje, tem ali um quadrinho. Só o poder do Espírito de Deus pode transformar você completamente. Repete comigo ali. Só o poder do Espírito de Deus pode transformar você completamente. Agora troca ali o transformar você por transformar o Estevão completamente. Fala o seu nome agora. Vai lá. Só o poder do Espírito de Deus pode transformar o Estevão completamente. Só o Espírito de Deus pode transformar você completamente. Amém? Vamos orar?